Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Alguns filmes levam muito tempo para sair do papel. O filme Mudo, que saiu na Netflix essa semana, é um dos exemplos disso. O filme era para ter sido o primeiro filme do Duncan Jones, e para quem não sabe, Duncan Jones é o filho do cantor lendário David Bowie, mas os estúdios não queriam fazer o filme por vários motivos, e ele acabou fazendo outros filmes. Ele fez Lunar, ele fez Source Code e ele fez Warcraft. E ele acabou sempre deixando esse filme de lado, até que o anjo da guarda dos projetos descartados, a Netflix, decidiu financiar esse filme e deu pro Duncan Jones a chance de fazer esse filme que ele queria fazer há tanto tempo. Então hoje eu vou falar sobre o filme Mudo, que saiu na Netflix esses dias. Então vamos lá. Eu particularmente não sei se foi a escolha certa fazer esse filme, principalmente sendo lançado tão próximo do filme Cloverfield Paradox, que eu acho que eles têm várias semelhanças. Os dois são filmes que tinham tudo para fazer bastante sucesso. O Duncan Jones é um cara que tem um histórico bem positivo em filmes de ficção científica. Muitas pessoas consideram o Lunar uma das melhores ficções científicas dessa década. E eu acho que os dois filmes falham em coisas bem parecidas. E eu devo dizer que na minha concepção o timing não foi tão correto, porque o filme, além de tudo, parece muito com a série Altered Carbon. Os dois são descaradamente inspirados no clássico Blade Runner, tanto em termos visuais como em termos temáticos. E para quem viu minha crítica de Altered Carbon, uma das coisas que eu menos gostei foi uma subtrama que eles ficam investigando assassinato de uma prostituta, e acontece uma coisa bem parecida com isso também nesse filme Mudo. A história do filme basicamente é um cara que é mudo porque ele teve um acidente num barco na infância e ele poderia ter tido a voz dele de volta, mas a mãe dele é extremamente religiosa, não deixou ele fazer essa operação, e ele continuou seguindo esses dogmas da igreja. Ele não usa tecnologia e nem depois da morte da mãe dele ele tentou recuperar sua voz. E ele começa a namorar uma bartender, e essa bartender acaba sofrendo assédio de dois caras meio barra pesadas ali, e esse cara mudo acaba entrando em conflito com esses dois caras, o que faz com que a namorada dele, a garçonete, desapareça. E aí a gente vê aquela velha história de busca, né, de procura do cara procurando, do cara investigando o sumiço da namorada dele. E o filme se divide em dois, porque enquanto acontece isso, tem outra subtrama que também acontece durante o filme todo, que são dois veteranos do exército norte-americano que estão trabalhando como cirurgiões para algum criminoso. A gente não sabe exatamente qual é essa organização que eles estão trabalhando, mas dá a impressão que são alguns russos. E a meu ver, eles não trabalharam muito bem a ideia do cara ser mudo, não influenciou muito na história. E outra coisa que pra mim não fez diferença nenhuma foi o filme se passar no futuro. O filme se passa depois do ano de 2050 em Berlim, e isso pra mim não fez a menor diferença, a não ser o fato do Duncan Jones querer fazer um filme com um estilo visual à la Blade Runner. O filme não faz diferença nenhuma nova tecnologia influencia muito na história, e a maioria das coisas é igual aos dias atuais. Eles não mudaram muito as roupas, eles não mudaram muito nada na tecnologia, o mundo não parece aquele mundo vivido que o Altered Carbon traz, por exemplo. Eu acho que é um mundo bem pobre e mal desenvolvido. E parece que hoje em dia é só falar que o filme vai ser no futuro que as pessoas se sentem mais atraídas. Agora saiu a notícia que o Zorro vai chamar Z, vai ter uma nova versão do Zorro nos cinemas que vai se passar no futuro, sendo que pra mim não tem nada a ver, porque o Zorro é um herói que é no passado. Eles estão invertendo totalmente a origem do personagem. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que essa história também tem um pouco disso. A história poderia ser nos dias atuais e não perderia nada na narrativa, mas ela se passa no futuro sem muito motivo. E eu acredito que se o filme vai se passar no futuro, ele tem que ter um grande motivo para isso, e não simplesmente ser uma versão genérica de filmes muito melhores que saíram anteriormente. Para mim, nem o Alexander Skarsgård, que é um ator que eu gosto bastante, tá muito bem nesse papel. Ele é mudo, mas ele não tem expressão quase nenhuma, nem nas cenas que ele poderia ter uma expressão melhor ele tem. Tem uma ou duas cenas que ele se destaca, mas no geral as atuações são bem fracas. O único grande ator que se destacou nesse filme, na minha opinião, foi o Paul Rudd, que é um comediante excelente, e ele tem um carisma muito forte, então eu acho que ele faz bem qualquer papel, e ele atrai muito em cena, ele rouba todas as cenas que ele tá com um bigodão, bem engraçado, mas de resto as atuações são bem fracas, principalmente de uma criança. Eu não gosto de criticar uma atuação infantil, mas a meu ver aquela menina que faz parte do filme nem é uma atriz, porque ela não tem quase nenhuma fala, e nos poucos momentos que ela tem falas, ela não consegue transmitir nenhuma emoção. Eu não tenho nada contra filmes silenciosos, nada contra filmes parados, que demoram para acontecer as coisas, mas eu acho que para esses filmes serem bons, eu acho que o diretor tem que ter um toque diferente, eu acho que tem que ter um quê de genialidade. Eu poderia ver aquelas cenas mudas do Iluminado durante horas,
mas eu acho que o Duncan Jones não tem a mesma destreza que esses outros grandes diretores para fazer um filme extremamente arrastado, extremamente devagar e ainda manter o espectador entretido. E como eu falei, em vários momentos o filme acaba ficando arrastado e acaba ficando bem maçante. Mas para mim a decisão mais bizarra desse filme é que, além do personagem principal ser mudo, todos os outros personagens têm um sotaque muito forte. Pelo filme se passar em Berlim, vários e vários personagens têm sotaque de alemão, aquele sotaque de alemão falando inglês. Não sei por que eles não estariam falando alemão. Aí outros personagens são russos. A personagem principal, a que desaparece, é francesa. Então acaba ficando aquele emaranhado de sotaques diferentes. Isso acaba trazendo mais dificuldade ainda para um filme que já tem poucos diálogos, porque o personagem principal é mudo. Isso acaba travando o filme, que nunca chega a decolar, ele fica sempre... Parece que o filme está começando, parece que a história vai começar a deslanchar, e quando a gente vê, o filme acabou. O terceiro ato dele é até um pouco criativo, é de longe a melhor parte do filme. O terceiro ato, as histórias se juntam de uma forma meio forçada, a história desse cara mudo e a história desses dois médicos que estão trabalhando ilegalmente. Eles conseguem fazer a história se cruzar, mas como eu falei, eu acho que ficou meio forçado. E pra mim ficou meio claro que ele tentou seguir um pouquinho a linha de filmes como Drive e até de filmes como John Wick. Eles tentam fazer o personagem principal parecer um cara fodão, mas as cenas de ação são extremamente fracas. Ele tem somente um golpe que ele derrota todo mundo. Eu vou tentar pegar algumas cenas do filme para mostrar isso. Ele domina todos os adversários dando uma paulada na cara. Eu acho que ele faz isso mais de 10 vezes no decorrer do filme. E tem algumas cenas de ação que são bem mal feitas mesmo. E como eu falei, não só a atuação do Paul Rudd é a melhor no filme, como eu acho que ele tem um arco mais interessante, até mais interessante do que o arco do protagonista. E o maior problema do filme pra mim, juntamente com esses sotaques absurdos, é que eles tentam fazer com que o espectador se importe com a história, sendo que a gente conheceu a mulher por poucos minutos e a gente não se importa com ela ter sumido. Eu, no meio do filme, já não tava nem aí mais pro que tinha acontecido com ela, porque simplesmente a gente não conheceu ela em cena. E no geral o filme tem alguns bons momentos, a grande maioria deles no terceiro ato, o que acaba impedindo o filme de ser um desastre total, mas que não torna ele um bom filme. Eu fico triste pelo Duncan Jones, porque depois que ele lançou Lunar e Source Code, ele acabou sendo um dos diretores mais aclamados daquela época, um dos diretores mais promissores, e ele demorou bastante tempo para lançar Warcraft, e agora esse filme são dois fracassos, pelo menos de receptividade de público, praticamente na sequência, e tomara que o próximo projeto dele faça bastante sucesso para ele conseguir retornar ao patamar que ele estava, porque 3 fracassos na sequência praticamente acabam com a carreira de qualquer diretor. Então eu realmente espero que ele consiga dar a volta por cima e consiga retomar a mão do diretor que a gente viu que ele tinha no começo da carreira. Então, por um roteiro fraco e sem foco, por um visual derivativo de vários outros filmes e por uma direção um pouco inspirada, eu dou para Mute ou Mudo da Netflix 2 estrelas. Então, galera, vocês já assistiram o filme Mudo na Netflix? O que vocês acharam? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.